Quanto mais maduro o Sukriti ele ficar, então por isso, quando a fé ela se manifestar, então essa fé ela é Shraddha. É por isso que Krishna Bhakti kaile sarva karma krita. Krishna mein bhakti karne se hi sab kuch ho jata hai. Karma, gyan, yoga, tapasya adi sab kuch. Servir Krishna, então tudo será satisfeito, o karma, o gyan, tudo será alcançado. Então, a fé é unidirecionada em Bhagavan. Mas a Jiva ela tem que ter fé em quem primeiro? Em Guru. Então a fé nas instruções do Shastra e na instrução de Guru. Porque a gente não consegue ver Bhagavan. Vocês já viram Bhagavan? Não, você não viu. Thakuraji, você viu apenas a deidade. Você vê apenas a forma externa de Thakuraji, você vê apenas uma pedra. Então você larga. Um tempo você fica com a Thakuraji, depois você larga a sua Thakuraji. Então você nem se lembra de Thakuraji, depois você larga ela, né? Então isso significa que você não tem fé. Então Bhagavan a Thakuraji ela é a própria manifestação de Krishna. Então você ia largar seu filho, ia. Mas depois de pegar a Thakuraji, o que você faz? Você larga. Às vezes você não dá o de comer. Então servir a deidade não é fácil. Então tem que ter essa avidez, eu tenho que servir. Então eu também vou servir. Mas depois o que acontece? Depois fica muito difícil de servir. Então Galagraha significa muito difícil de servir. Então a origem dessa palavra então quando tem câncer na garganta, então não consegue engolir nada. Então aquele cuja garganta, então aquele que tem câncer na garganta, então ele não consegue beber, não consegue comer. Então o significado dessa palavra Gala, então é essa dor de garganta, essa doença na garganta que não é possível engolir. Então, às vezes no frio a garganta ela fica inflamada. Então o que quer que você coma fica dói. Então essa palavra em sânscrito Galagraha. Então Galagraha significa que é muito difícil de engolir qualquer coisa. E quando a sua garganta está boa, então você consegue engolir tudo. Mas se a garganta está ruim, então fica difícil. Então por isso eu acredito que ao ver a Thakuraji, então, nossa, você fica muito ávido, eu quero servir a Thakuraji, eu quero ter uma Thakuraji. Aí depois de um tempo, o que acontece? O Galagraha. Então não é fácil de servir. Por isso que Thakuraji Seva, Vigraha Seva não é simples.
पांचे अल्पसंग कृष्ण प्रेम जन्माए पांचे अल्पसंग. Apenas tocar desses 5 membros, Sadhu Sangha Nama Sankirtan, Bhagavad Shravanam, Mathura Vasa Shrimati Shradai Seva, apenas por tocar desses 5 membros de Bhakti, então Shrimati Shradai Seva, não é fácil servir Thakurji. Então, alguns dias você serve e depois algumas pessoas fazem isso, né? Por uns dias elas servem e depois elas abandonam, compensando quem vai servir. Então, 3 vezes por dia precisa adorar a Thakurji. Então, a regra é 3 vezes ao dia tem que servir, tem que adorar a Thakurji. Então, Mangalarti, depois tem que fazer o Archan. Então todos os dias tem que fazer Archan. Precisa dar banho na Thakurji. Então precisa de um pujari, né, o tempo todo, né, completamente engajado nisso, com o pujari. Então todos os dias no mínimo tem que servir 3 vezes. O certo mesmo são 5 oferendas. Então o serviço à deidade é muito difícil. No Archan Dipika está escrito, você já leu? Não, você não leu. Quando que você leu, eu não sei. Se você lembra ou não. Então, serviço à deidade. Serviço à deidade é muito difícil. Então, Sudrina Nishchay. Então, essa fé firme de que, por servir Krishna, então tudo será alcançado. Tudo o quê? O que é tudo? Então, karma, jnana, yoga, tapasya, tudo vai ser alcançado. Então, Vigraha Seva, Bhagavad Seva, muito difícil. Por isso é dito primeiro Sadhu Sangha. E essa Sadhu Sangha, essa Sadhu Sangha inicial, essa associação com Sadhu, ela é Lokika, ela é material. Então, quando o Sukriti ele se concentrar e ele amadurecer, então será possível ter Pramartik Sadhu Sangha. Então a pessoa vai ser completamente dedicada. Assim como Haridas Thakur. Então, a fé, na verdade, nessa Shraddha vai ser Pramartik. Então os muçulmanos bateram em Haridas Thakur por 22 mercados. Eles falavam, por que você é um muçulmano, por que você está cantando os nomes de Deus hindu? Mas ele falava, não. Então mesmo que vocês cortem o meu corpo em milhares de pedaços, eu nunca deixarei de cantar os santos nomes. É a Tantaki Shraddha. Essa fé é inabalável. इसलिए साधु वाक्य शास्त्र वाक्य गुरु वाक्य चित्ते दे कोई अविक्क और न कोई नरोत्तम दास Então Narottam Das Thakur fala. शास्त्र वाक्य और गुरु वाक्य. Então Sadhu Vakya, Guru Vakya. Então o que o Shastra falar deve ser seguido. O que Guru Vakya, aquilo que o Gurudev falou, Sadhu Vakya. Então
deve-se ter fé nessas três instruções. Shastras, Guru, Sadhu. Então, quando essa fé ela se desenvolver, então você terá Sadhusanga. Depois de Sadhusanga vem Bhajana Kriya. Depois de Bhajana Kriya, depois vem Anartha Nivriti, Nishta, Ruchi, Asakti, Bhava e Prema. Essa é a sequência. Mas existem muitos segredos nisso. Então primeiro vem Laukik Shraddha, fé material, depois vem Paramarthik Shraddha. Então depois tem Sadhusanga. Então tem Laukik Sadhusanga e Paramarthik Sadhusanga. Então material e... Então o que é Laukik Sadhusanga? Então é um relacionamento material com o sadhu. Então a pessoa nem sabe o que é um sadhu, por exemplo. A pessoa é um idoso que faz bhajana. Então não tem gosto por Harikatha também. Então Narada Rishi ele foi na casa do seu discípulo e o discípulo estava fazendo o quê? Estavam cozinhando. E Narada Rishi falou assim: para de cozinhar, vem ouvir Harikatha. Então o sadhu vem até a sua casa para quê? Para falar Harikatha. How do you recognize? How? You recognize. Sometimes the person is also chanting. Chanting? Yeah, sometimes the Laukik, as you said, sometimes he's also chanting. जब सुकृति जब मैच्योर तब समझो. When your sukriti will mature, quando seu sukriti ele estiver maduro, então você vai realizar. Chanting is another thing. Chanting is você está cantando. Mas quando você se associa com o sadhu, então você vai realizar. Então primeiro você canta os santos nomes, então você vai realizar. Então primeiro é material. Porque tudo vai se manifestar espontaneamente no seu coração. Então, Ravana ele veio também como um sadhu. Ele também estava cantando. Ravana ele cantava. Estava pedindo por doações Bhikshandehi, Bhikshandehi. Então, se canta ou não é o ponto. O ponto é qual o humor que está no coração. Então, como reconhecer o humor de um sadhu? Quando você se associa com ele, escuta Harikatha. Sem ouvir Harikatha, você não consegue entender o humor. Então, humor significa esse bhava. Você vai entender esse bhava quando você ouvir Harikatha, e aí pouco a pouco você vai entender. Isso também não é em apenas um dia que você vai entender. Apenas vindo um dia, o que você vai entender? Então, por ouvir Harikatha, então, pouco a pouco vai se manifestar no seu coração. Então você precisa fazer o seu baile. Então vai se manifestar no seu coração. E isso não é apenas em um dia.
दिन में कोई पंडित धोतड़ी हो जाता है. Então, One day will not become the também great apenas um dia você não vai se tornar scholar. grande erudito. School में जाना पड़ेगा. Você precisa ir para a escola, você precisa estudar. After 25 years, Depois de then 25 you anos, will get the então você recebe certificate. o diploma. This is true. Now just one day you attend the school Não, and apenas you um dia você become foi na escola e scholar. você se torna um grande You understand? In the process. erudito. Então esse é o processo. But we give respect, ordinary respect. Oh, he is chanting holiness. A gente deve dar um respeito Follow the four comum. Ó, principles. ele está cantando Santos Nomes, está seguindo os 4 princípios. चार नियम को पालन करना पड़ेगा. चार नियम पता है कि नहीं? Conhece os 4 princípios ou não? Drinking, भूतम पान क्लियर सुना. Not eat meeting, meat, Não comer carne, onion, peixes, garlic, ovos, alho, cebola. gambling, illegal sex, Não fazer sexo ilícito. intoxication. Não se intoxicar e não jogar. Gambling. Não jogar jogos de azar. Basic आगे तक जाएंगे. Basic थोड़ी Hã? तो basic foundation. These are the foundation Então basics essas you são must follow. गले में तुलसी माला होनी चाहिए. Então esses são os fundamentos básicos. Tem que ter cantimala no pescoço. गले में तुलसी माला है नहीं और गले क्या बोले तिलक नहीं है. मंत्र जब मंत्र फल नहीं प्रदान नहीं करेंगे. Então sem ter uma cantimala no pescoço e tilaka na sua testa, então os mantras eles não darão fruto. Então no seu pescoço tem que ter uma cantimala. महाप्रभु ने कहा Então Mahaprabhu ele disse. विद्यार्थी आगे महाप्रभु के पास जो महाप्रभु बात पढ़ते थे. Então quando Mahaprabhu ele dava aula de sânscrito, então os seus alunos chegou गायत्री मंत्र जप किया. e ele perguntou: você cantou अरे तुम्हारे o Gayatri Mantra? E aí Mahaprabhu falou assim: mas na sua testa não tem tilaka. Então esse mantra फल नहीं देगा. não dará frutos. संध्या क्या होता है? बंदा हो जाता है, नष्ट हो जाता है. इसलिए तिलक धारण करके Então por isso que depois de passar tilaka deve-se cantar o mantra. O Gayatri Mantra, Gopala Mantra. Então aquele o mantra que você recebeu, o Guru Mantra, Guru Gayatri, और क्या बोले Goura Mantra. गौर मंत्र, गौर गायत्री, कृष्ण मंत्र, काम गायत्री, पंचतत्व और महामंत्र. ठीक है ना? ये सब मंत्रों को क्या करना? Então, o विधिवत que você tem que fazer? Esses mantras você deve seguir, você deve cantar. विधिवत जब तक नहीं जप करोगे मंत्र Se você não seguir as regras e cantar o mantra, então ele não dará frutos. जैसे हर रोज नियम से यदि आप Assim भोजन न como करें, todos नियम os से dias यदि आप न você, चले तो शरीर आपका ठीक नहीं रहेगा. se você não comer adequadamente todos os dias, então o seu corpo não ficará saudável. Então um dia você come 2 horas, outro dia come 3 horas, um dia come 10 horas. खाते तो हर रोज हैं. ये बोले कभी खाते नहीं. खाते हर रोज कम बेसी. Então todo dia você come. किंतु नियम करके खाना चाहिए. Mas se não come हैं? डॉक्टर क्या बोलते हैं? numa rotina, ये भोजन करो, कैसे भोजन करो? então o médico ele fala, você deve cantar de forma भजन और regulada. भोजन कैसे होनी चाहिए? Então bhajan e bhojan deve ser regulado, deve ser um cronograma. नियम क्यों होनी चाहिए? Então duas coisas você deve. भजन एंड भोजन. Então bhojan e bhajan, né? Então alimentação e भजन भोजन bhajana, और नियम as से práticas espirituais, भजन भोजन नहीं करते कैसे? mas devem ser reguladas. एकांत है. नाम जप करो हरि Então você deve cantar no local recluso. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. और अपराध छोड़ करके E abandonando aparadas, as ofensas, então você deve cantar os santos nomes. कितने प्रकार नाम बोला? Quantos tipos de namaparada tem? नाम बोला तो Tem
10 tipos de nama parada. 10 offenses of Então você deve se holiness. atentar a 10 ofensas dos santos nomes. Satan Ninda. Então, primeiro é Satan Ninda. Você não deve criticar os sadhus. और शिवादि देवता के साथ कृष्ण नाम के Você não deve considerar os nomes de Shiva e dos semideuses iguais aos गुरुदेव के प्रति equivalentes aos nomes de Krishna. O Guru Avagya, você não deve desonrar o Guru. साक्षात् हृचितेन समस्त शास्त्रै रुक्तस् तथा भाव बतैव सदि किंतु प्रभुर्ज प्रियव तस्य वंदे गुरुश्री गुरु अवज्ञा होने से नाम में रुचि नहीं है. Então, por desonrar o Guru, então अच्छा नहीं लगता. o gosto pelos santos nomes nunca vai se manifestar. ये दसविध जो नाम अपराध Então, essas 10 ofensas aos santos nomes, você deve se atentar a elas. क्या बोला? दसविध Então, 10 ofensas aos you have to consider santos 10 nomes. offenses Então, of você deve estar atento para não cometer essas 10 ofensas. Então, abandonando as ofensas, você deve cantar os santos nomes. Então, você vai conseguir compreender. Então, como você vai entender? Esse é o processo para se entender. Então, quanta água tem no leite, como é que você vai saber? अरे लैक्टोमीटर Como é que chama isso em português? उसे देने से पता लगेगा. Então, tem um instrumento de medir शरीर में a ताप quantidade कितना है उसके समझने के लिए क्या करना पड़ता है. de água tem no leite, é o lactômetro, talvez. शरीर में आपके ताप कितना है. Para saber qual a temperatura do corpo, você precisa de um termômetro, não é? BP. अरे जो बोल रहे तुम ये आदत पागल में की होती है. अच्छा हुआ डॉक्टर नहीं है. अरे यार अरे शरीर के तापमात्रा को जानने के लिए क्या चाहिए. थर्मोमीटर चाहिए. अरे यार किसा लगे इसमें O Gurudeva tá brincando com o Prabhu, porque o Prabhu foi. O Gurudeva tá falando, né? Em diferentes instrumentos de medição para medir, né, a quantidade de água no leite, a temperatura do corpo. Aí ele falou bem assim, para medir a pressão atmosférica. O Gurudeva tá brincando com ele. जो कथा बोल रही थी सुनता तो नहीं है शुद्ध प्रभु करता है. Então você não tá ouvindo o Harikata, por isso ele tá falando essas coisas. अपनी हानि कर देते है कि नहीं. ज्यादा मत बोलो सुनो. Então não fala demais, apenas escute. हम कर देते क्या बोले थर्मोमीटर बोल दे पैरोमीटर ना क्या बोले यार इस रिटायर क्या. Guru tá falando assim, o corpo é igual um pneu, para medir a pressão do ar. इस रिटायर कितने बड़ा हुआ है. बात आपकी सही है. शुद्धा सरस्वती क्या बोले शरीर में हवा है ना, या हवा निकाल जाता शरीर से है. इस शरीर में कितने प्रकार हवा है जाते है. 10 प्रकार की हवा है. 5 तो मुख्य हवा है. पंचवायु का है, पंच प्राण. Então 5 áreas vitais. Então no corpo tem है पंच प्राण पंचवायु का. Panchapran, tem 5 ares. प्राण वायु, Então अपान वायु, Prana Vayu, Apana Vayu,
ये सब वायु के बारे में लिखा है शास्त्र में। Então o Shastra explica tudo isso, os 5 tipos de. वो जो बोल os रहे हैं 5 वो सही Ais. बोल रहे हैं, किंतु वो यार फिर साथ देखोगे वो दूसरी बात है। इंद्र ने कृष्ण को गाली दिया, Então Indra, ele. अशुद्धा सरस्वती उसके Então Indra, ele criticou Krishna. है कि ना? इंद्र कृष्ण को गाली दिया, बोले कृष्ण वाचाल है, बालिश है, अज्ञ है। Então Indra, ele falou que Krishna é apenas uma criança, inocente, não entende tudo, mas Shuddha Sarasvati, ela interpretou de outra forma, falou que aquilo que estava falando era extremamente belo. Então todos os Vedas, Puranas e Upanishads, eles saem de Krishna. Valish significa inocente, mas Krishna, e outro significado de Balish é Shuddha Sarasvati falou que Krishna é muito simples. Então, diferentes significados. Então, Krishna é Agya, aquele que não tem conhecimento. E Agya, Shuddha Sarasvati falou que significa aquele que tem um conhecimento especial. Então, 2 significados. Agya significa aquele que não tem conhecimento. E Agya também significa aquele que tem Ashish Gyan, então aquele que tem conhecimento ilimitado. इंद्र गाली दिया और शुद्धा सरस्वती उसके Indra, प्रशंसा जैसे ही बोले शरीर को Indra estava xingando Krishna, ofendendo Krishna, mas Shuddha Sarasvati ela deu outro significado. बोलना नहीं चाहिए, चुपचाप। Não precisa falar nada, só ficar quieto. साधु श्रद्धा एक साधु संग। Sadhu Shraddha, Sadhu Sangha. साधु संग दो प्रकार के हैं। E Sadhu Sangha tem 2 tipos, Laukik Sadhu Sangha e Paramarthik Sadhu Sangha. फिर साधुओं के सजाते आशय सिद्धू सतुंगरी श्रीमद् भागवत नाम और सत्संग। Depois tem Sadhu समान Sangha. भावना विशिष्ट साधु की संग। Então você precisa se associar com um sadhu que tem o mesmo humor. धीरे धीरे बढ़ेगी तब। E assim Bhakti vai जो जिस ser, रस के se desenvolver pouco a pouco. उस रस के अनुसार साधु की संग आदि करना। Então aquele que tem a mesma raça, tem o mesmo humor माधुर्य रस के साधु तो que माधुर्य você, então você deve se associar com माधुर्य ele. रस की आपकी प्राप्ति करना तो Então se você deseja alcançar Madhurya Rasa, então você precisa se associar com o sadhu nessa raça de Madhurya. अनासित बिंदा पटवित तत्पदांक असम्मस तदभाव गंभीर चित्ता कुत स्वयं सिंधु रसस्राव। श्रृंगार रस में किसी को प्रवेश करना है, माधुर्य रस गंभीर भाव में प्रवेश करना है, तो उसी प्रकार Então se você deseja alcançar संगम Shringara में Rasa, हरि कथा श्रवण आदि होनी चाहिए। माधुर्य esse लीला humor, कथा, essa conjuga, então você precisa ouvir esse माधुर्य लीला कथा Harikata श्रवण करना nesse humor de Madhurya. है। लीला कथा निसेवनम अंत में सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज जी का No fim, Sukadeva Goswami ele disse para Parikshit Maharaj: बड़े बड़े todo राजा esse kata que eu falei kata de muitos e muitos reis, कर्मवीर ज्ञानवीर लोगों की कथा सुनाए, como Karma शिवी Vir, महाराज की Gyanavir, बखान भी सुनाए Sivi Maharaj, है। और दान जो दान करते थे क्या नाम हरिश्चंद्र के राजा हरिश्चंद्र की दान Harishchandra Maharaj. हरिश्चंद्र के दान की कथा Harishchandra, né, हरिश्चंद्र grande doador, como ele fez doações e quanto sofrimento ele obteve a partir disso. ऐसे बड़े बड़े दानवीर कर्मवीर लोगों की कथा सुना। इमाम राजन, ये राजन ऐसे बड़े बड़े राजाओं की
ó rei. कथा उनके दान महिमा की कथा किसने सुना? Então ele falou, ये कथा सुन करके हमें क्या क्या मिलेगा? então por ouvir esse किसी Harikata, ने qual कमल que é o बांट fruto दिया, disso? उससे भक्ति है उनका है? किसी ने किसी को खिलाया, Então alguém fez doação de cobertores, isso é Bhakti? Não. उससे भक्ति के साथ कोई संबंध नहीं। Então isso não tem nenhum relacionamento com Bhakti. Alimentou os pobres, fez यदि diferentes कोई coisas. वैष्णव को दान कर दिया, हजारों Mas, लोगों por को exemplo, दान कर दिया, a pessoa fez doações para milhares de pessoas. Mas entre essas milhares de pessoas tinha um Vaishnava. Então isso é Bhakti. Então essa pessoa vai obter Bhakti. इसलिए तो निगी महाराज जी बखान तुमने सुना है कि नहीं सुना? Então por isso que essa história de Nig Maharaj, ela निगी demonstra isso. महाराज वो दान किया, Então Nig Maharaj, ele deu है? doações de vacas. Ele doou बछड़े को muitas दान vacas. किया। आकाश के तारे भी कोई गिन सकते हैं, किंतु उसने इतने गाय बछड़े को दान किया, कोई गिन नहीं सकता। इतने महादानी थे। Então você भागवत में आ रहा है। pode contar até as estrelas do céu, mas a quantidade de vacas que ele Então, tinha dano के não era फल क्या possível हुआ? contar. गिरगिट हो गया लेना पड़ा। Então depois de fazer tantas doações, o que aconteceu? Ele teve que nascer como um camaleão. E como ele obteve Bhagavan? किसी समय के एक वैष्णव के जो मैं एक भागवत दान कर दिया। Porque uma vez ele fez a doação de Bhagavata para um Vaishnava. Então, por fazer toda aquela doação de vaca, aquilo não pôde salvar ele. Mas porque uma vez ele doou Bhagavatam para um Vaishnava, então ele foi liberado pelo Senhor. Então, essas são as glórias da doação de अथवा doar वैष्णव के दान Bhagavatam. कर दिया, Então, se você गाय दान कर दिया, वैष्णव के दान। faz uma doação para um Vaishnava, और वैष्णव उसको क्या करे? दूध लेकर के भगवान के सेवा porque o Vaishnava, se você doa uma vaca para um Vaishnava, o que ele vai fazer? Ele vai usar aquele leite no कोई serviço ao लोग क्या हमने Bhagavan. दान कर दिया, Mas se você doa para uma pessoa carne, o que ele vai fazer? वो हमने दूध पिएगी और Ele vai बाजार beber में aquele बेचेगी। leite ou vai vender o leite. Não é isso que ele vai fazer. ब्राह्मण के गाय दान करे, ब्राह्मण क्या करेगा? Então você faz uma doação para um Brahmana, अपने बाल बच्चा को aí खिलाए ele vai dar esse leite para os seus filhos. और क्या करे? कर्म करने में चले जाए। Isso é apenas Karma Kanda. दान करना है तो किसको ध्यान देना चाहिए? Mas você deve fazer doações para quem? Para os Vaishnavas, no serviço aos Vaishnavas. हैं? इसमें भक्ति होती है। E assim Bhakti vai se यही तो कहते जा manifestar. रहे हैं। दान देना है, दान देने के लिए भी मना नहीं कर रहे। Não estou dizendo para não fazer doações. Eu estou falando para fazer doações para os Vaishnavas. तो लाभ होता है, E assim você है? भक्ति होती vai ter o fruto. है। वैष्णव के गाय O दिया Bhakti तो vai se manifestar. गाय दूध, Então, se você doa uma vaca para um Vaishnava, então ele vai usar aquele leite no serviço ao Bhagavan. समझ में आ रहा है? Você ये entendeu? दान की महिमा है। Então, essas são as glórias सबसे बड़ी दान de क्या है? fazer doações. Mas qual é a doação mais elevada de todas? तप्त जीवनम É कवि Harikata. श्रवण मंगलम श्रीमदातम गुरुदेव नंदिते गुरिदा। सबसे बड़ा दान क्या है? Então, a doação mais elevada de todas é Bhagavat Kata Amritam. है? हरि Então, Harikata. कीर्तन करो, हरि कथा कीर्तन करो। Então, Harikata e जिसको Kirtan. देखोगे बोलो हरिनाम करो। हैं? Cante os santos nomes. ये विषय, ये कहते हैं प्रचार। Então, isso é pregação. है? क्या? ये सुनेगा, चिट्ठियां सुन ले रही है। क्या बोलेगा? पेड़ सुन रही है। O devoto falou: a gente prega, mas as pessoas não escutam. O Guru está falando: as formigas estão ouvindo, as árvores estão ouvindo. कितने संत महात्मा से सुना है? Não é um dia só. पेड़ में। Então, na forma de árvore, तब तो मनुष्य जन्म लिया, फिर quantas harikatas você ouviu, quantas palavras dos sadhus você ouviu para você obter सत्संग की महिमा सुना है कि नहीं सुनते? esse corpo humano. ऋषि वैकुंठ में गए। Então, as glórias de sadhução. ठाकुर जी Um के बोले dia, आप सत्संग की महिमा सुने। Naradashi foi até Vaikuntha e falou: तब उस समय perguntou para भगवान Narayana, बोले, जाओ, para कोई Bhagavan, जंगल में एक quais são as glórias de sadhução. Então, ये है, क्या बोले? पोखर है, Bhagavan सरोवर ele है। disse: vá até उसमें एक कमल खिले हुए हैं और उसमें एक भ्रमर है। essa floresta que onde tem um lago e num lótus tem um हाँ, वो abelhão. फल आदमी
तुम्हें सत्संग की महिमा सुन। Então esse abelhão ele vai te falar as glórias de Sadhusanga. Então ele foi até lá e foi perguntar para esse abelhão, mas assim que o abelhão olhou para Narada Rishi, então ele morreu. एक उसी पे सरोवर के पास एक पेड़ था, आम का पेड़ था। Então perto desse lago tinha, depois Bhagavan mandou Narada Rishi para कोयल के पास गए, बोले तुम próximo desse lago tinha pássaro, कोयल cuco, कूक करके वॉक कर रहा था। e perguntar para ele. नारद जी के देख करके Então, assim que Narada Rishi chegou lá e esse pássaro cuco olhou para Narada Rishi, então morreu. Então o abelhão morreu e o cuco também. गांव में जो एक ब्राह्मण Depois Bhagavan mandou ele ir até um vilarejo, bebê que tinha acabado de nascer. जो है वो ब्राह्मण में ही था, भंवरे में था। E quando ele perguntou para esse bebê, então ele falou: antes eu estava no corpo de abelhão e por te ver, então eu deixei aquele corpo e eu apareci no corpo de pássaro cuco. फिर आप मुझे दोबारा E दर्शन novamente você me deu o seu आपके Darshana. दर्शन से E pelo seu मैं Darshana कोयल शरीर छोड़ eu abandonei aquele corpo de pássaro e agora eu apareci nessa forma humana. की कृपा से Então o corpo humano ele vem pela misericórdia dos sadhus. Porque apenas no corpo humano é possível fazer bhajan. भगवत प्राप्ति के दरवाजा कहा जाता है। Então esse corpo humano é a porta para se alcançar Bhagavan. How to attain the abode of Lord. Então, भगवत प्राप्ति के ही दरवाजा कहा गया। esse corpo humano é como a porta para se alcançar Bhagavan. पशु पक्षी शरीर के द्वारा हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। Porque na forma तो बालक ने कहा ना, सुना है ना? de animais, pássaros, insetos, as outras formas de vida não é possível वही alcançar मेरा जो Bhagavan. आत्मा जो है भ्रमर में था, भंवरे में था। Então por isso, किंतु आपके मैं उससे भ्रमर शरीर में भगवत भजन कर नहीं पाया। किंतु essa आपके história केवल demonstra दर्शन isso. देख करके मेरा Ele fala apenas por शरीर को ter o seu Darshana. Então eu abandonei aquele corpo de abelhão, então eu vim na forma desse pássaro cuco. फिर दोबारा आप संग दिया मुझे। E novamente você me deu o seu Darshana. कोयल शरीर के द्वारा फिर आगे मनुष्य से ये साधु संत। E então eu obtive esse corpo humano. Então isso é Sadhusanga. मनुष्य शरीर के द्वारा ही केवल हम भजन कर सकते हैं। Apenas nesse corpo humano é possível fazer parte do Saga. Então a história de Bharata Maharaj também demonstra isso. हिरंजनी में Por किंतु हिरंजनी में वो ficar completamente apegado a um veado, ele obteve um corpo de veado também. Mas depois de deixar esse corpo de veado, então ele apareceu como Jaraparata. गरीब भजन इसे कहते हैं नरद तनु केवल भजन ही मूल नरद हुए श्री नरोत्तम दास ठाकुर Narottam Das Thakur ele नरद fala तनु no Prema Bhakti Chandrika. मूल नर माने मनुष्य शरीर Nara significa समझ में corpo humano. मनुष्य शरीर जो É esse है corpo humano केवल भजन करने के लिए और जनी के é o único corpo onde é possível fazer bhajan sadhana. भाई बोलते हैं ये सात चीजें सब दिन में हम लोग कर लेते हैं Então, essas 4 atividades, भजन करते हैं comer, dormir, se acasalar e se defender, isso pode ser alcançado em qualquer forma de vida. भाई भी है क्या भाई मृत्यु भाई है सबसे बड़ी Então, भाई क्या है todos os seres vivos estão comendo, मृत्यु भाई हम estão dormindo e também eles têm medo. कोई नहीं चाहता Medo do quê? Medo de morrer. Ninguém quer morrer. चलो जब फ्लाइट जब अप डाउन होता है तो वो Quando tem uma turbulência no avião, todo mundo entende, todo mundo fica com medo. है वो भी छोड़ना नहीं चाहते They want to be free from disease, they don't want to die. कोई मरना नहीं चाहते Mesmo aqueles que estão muito doentes, eles não querem morrer. अवॉइड द सफर Eles estão apenas querendo evitar o sofrimento. सफरिंग से दूर करने के लिए तो सिर्फ छोड़ना चाहते हैं Então, para se livrar do sofrimento, eles querem morrer. Mas ainda assim, depois que eles morrerem, eles vão ter que colher o fruto do seu karma. अंडरस्टैंड वो कहते हैं कर्म के अनुसार वो भोग सुख और दुख अपने पूर्वज के कर्म के अनुसार आता Então, है दुख कहाँ से आता है पूर्वज के कर्म के अनुसार
tristeza e felicidade अच्छा कर्म किया vem सुख आया। do fruto do karma passado. और क्या तो जो जैसे कर्म Então tudo é de acordo com o karma que você executou. कर्म की इसलिए कर्म ना गहना गति कर्म के फल जो गति जो है गति वो जो है गंभीर है वेरी डीप Né? स्वाद में छोड़ेंगे नहीं Não funciona. है कोई आत्महत्या कर है आत्महत्या करने से क्या होगा Então por cometer suicídio, qual que vai ser o fruto? है? फिर और भी उसके दंड मिलेगा है? Então, आया समझे? ok. Então depois de cometer suicídio, o que vai acontecer? Vai obter mais sofrimento. Então alguém, por exemplo, ficou deprimido e aí comete suicídio. Depois de se suicidar, o que acontece? Vai obter mais sofrimento. उसके लिए और भी कठिन Então, para aqueles que se suicidam, eles आत्मघाती करना है। फायदा क्या है? cometeram suicídio, então as coisas se tornam mais difíceis ainda. और सारे भोग नष्ट भगवत नाम करो Apenas cante os santos nomes, porque por cantar os santos nomes tudo será obtido. इसलिए महापुरुष बुद्धि राय के कहा जाओ मथुरा जाओ और जाकर के वहीं पर Por isso आदि Mahaprabhu, के सब जो है वहीं पर रहो और परिणाम करो और जो então Mahaprabhu ele falou para Subodhiraya. Então você vai até Adi Narayana? सुना कि नहीं आदि के सब है Adikesha. Então vai até Madura, Adikesha e vá até lá e sirva os Vaishnavas. मथुरा परिक्रमा आदि के सब Então lá, quando a gente faz uma Madura Parikram, a gente vai até esse local Adikesha. वहीं पर महाप्रभु ने कहा Então Mahaprabhu ele falou isso. महाप्रभु करने में जाओ वहीं पर महाप्रभु ने दो आदेश दिया था Então Mahaprabhu ele deu duas instruções. क्या आदेश दिया था Quais foram as instruções? क्या बोला था Vocês não escutam o que eu tô falando, vocês esquecem de tudo. महाप्रभु ने दो आदेश दिया Então Mahaprabhu deu duas instruções para ele. वृंदावन में कौन आता था तो ना- वृंदावन तो जंगल था Naquela época em Vrindavana era apenas uma floresta. इसलिए महाप्रभु ने कहा Por isso Mahaprabhu ये disse, मेरे बंगाली भक्त जो आएंगे então, se os इनके लिए meus, दो व्यवस्था कर देना चेतन भागवत में então लिखा है, quando os meus devotos bengalis eles forem, então duas coisas você चावल deve की fazer. व्यवस्था कर देना और Então você deve servir तेल व्यवस्था कर देना arroz e óleo de mostarda. बस इतना है किंतु बंगाली लोग चावल खाते हैं Porque os bengalis eles gostam de comer arroz और तेल लगाते हैं सिर पे e सरसों तेल है gostam de passar óleo de mostarda no corpo. लगा Você já passou óleo de mostarda no corpo? कुकिंग में भी बंगाल लोग को मस्टर्ड ऑयल यूज करते उधर मिलते हैं सिर्फ बंगाल उधर सरसों ज्यादा होते हैं आप साउथ में जाओगे तो नारियल के तेल लगा Então na Bengala tem muito óleo de mostarda, então por isso eles usam. ठीक होता है उसको से उन लोग कराते Então aquilo que dá muito na terra, então as pessoas vão usar. No sul da Índia as pessoas tem muito coco, então eles usam óleo de coco. जिस देश में जो वस्तु होते हैं उसी तेल को व्यवहार करेंगे Então aquilo que dá na terra, então as pessoas मलेशिया जाए तो vão usar. पाम ऑयल के व्यवहार करते हैं Então na Malásia eles usam muito óleo de palma. जाओ हैं? जिस देश में जो वस्तु होते हैं वही तो लगाना पड़ता है जैसे सनफ्लावर इतने सनफ्लावर Então na Rússia tem muito girassol. हम कहाँ गए थे? यूक्रेन गए थे ना ड्राइव कर गए तो बिल्कुल जो काली मणि था मैंने ब्लैक सॉइल Então um local na Ucrânia, na Rússia, que a terra é muito preta. में जाओ लंदन में जाओ ये सब रेड सीड होता है Então na França, na Inglaterra tem सरसों के भांति है। acho que é óleo de canola, se eu não me engano. तो उससे इसलिए महाप्रभु सुबुद्धि राय जी बोले Rapeseed. तुम मथुरा में जाओ उस समय तो वृंदावन में कोई नहीं था वृंदावन तो बिल्कुल जंगल था
आज जो वृंदावन देख रहे हैं, आज से 500-550 साल पहले वृंदावन बिल्कुल गरीब जंगल था। Então, há 500 anos atrás, Vrindavan era apenas uma grande, era apenas uma floresta. Apenas criminosos viviam lá e और क्या बोले अकुल घाट तक लोग आते थे। pessoas iam apenas até o Akrur Ghat, em Mathura. अकुल घाट गए ना, Já foi até o Akrur Ghat? भक्ति रत्नाकर और चैतन्य महाप्रभु Então, no Bhakti Ratnakara, onde Mahaprabhu ele ficava? वृंदावन में नहीं रहते। Então, Mahaprabhu ele não ficava em Vrindavan. Ele ficou no Akrur Ghat. वही क्या बोले इमली तालाब पर वहीं पर आ गए। E durante o dia ele ia até o Imli उस Talat. समय तो केवल जंगल जंगल ही था। Então, naquela época era apenas, era tudo floresta. आज समझ 500 साल पहले वृंदावन बिल्कुल Então, 500 anos atrás, Vrindavan era apenas floresta. Só tinha criminosos, लूटेरा serpentes. रहा था, लूट करने। कोई व्यक्ति आ गया तो उसके Então, se alguém aparecesse lá, então eles roubavam, matavam. वृंदावन में कहीं गए। Por isso ninguém ia até Vrindavan. और बंगाल से लोग जो आते थे ना, E quando os bengalis eles वो vinham, अपने साथ शांति करके तब आते थे, तो वो लूट करके जाए नहीं। ये भूगर्भ गोस्वामी और ये क्या बोले Lokanath. लोकनाथ दास गोस्वामी Então, पहले Bhugarva Goswami e Lokanath Das Goswami, eles vieram primeiro, Mahaprabhu deu a instrução para eles irem até Vrindavan. Então, viver em Vrindavan não era fácil. आज जिसको लोग कहते हैं वृंदावन वासी ब्रजवासी, असल वो नहीं था। ये सब तो बाहर वाले सब Então, as pessoas falam, ah, eu sou um Brajabasi. हैं? ऐसे चोर देखे देख पड़ते, दो चार कहीं Porque naquela época não tinha ninguém. आदिवासी लोग रहते थे। Então, tinha apenas aborígenos. कृष्ण कब चले गए? 5000 साल पहले। Então, Krishna ele foi embora 5.000 anos atrás. ब्रजवासी को लेकर नहीं चले। E Krishna ele levou todos os Brajabasis com ele. जैसे भगवान रामचंद्र सारे अयोध्यावासी को Assim लेकर como एकदम पवित्र। Ramachandra ele levou todos os Ayodhavasis. आज जिसका हम ब्रजवासी कहते हैं कि ब्रजवासी कौन है? Então, quem é realmente um Brajabasi? Você precisa entender isso. सिद्धांत प्रभुपाद कहते हैं Então, Bhaktisiddhanta Prabhupada falou, Brajabasi é aquele रूप सनातन के भाव लेकर के जो que tem um humor, रूप assim como वृंदावन में Rupa Sanatana. है, रूप सनातन ब्रजवासी। Então, Rupa Sanatana eles são verdadeiros मुझे तो पत्र हंस गणात Brajabasis. नाना रत्न विदवसित वृंदावन है, इनके भाव Então, como é o humor deles? हंस सारस गणात मयूराकुले नाना रत्न विदवसित वृंदावन। वृंदावन है Então, Vrindavan é um local completamente divino e transcendental. आप देखें A Prakriti. अब अभी जो देखते हैं वृंदावन में तो दूसरी तरफ सब माँ के द्वारा जाल की तरह सब फेंका हुआ है। भजन करते करते तब दिखाई Então, para fazer baixa, então você consegue compreender. गोपी भाव समृद्ध राधा कृष्ण और राधा कृष्ण के भाव में डूबे उसके ब्रजवासी का है। साधारण रूप में इसलिए आपने सम्मान देते ब्रज में रहते ब्रजवासी। As pessoas, em geral, falam aqueles que vivem em Vrindavan são Brajabasis, aqueles que vivem em Gujarat são Gujaratis, quem vive na Bengali, रशिया में कितना रशियन का na Rússia, है कि नहीं? russo. रशियन करने की क्या करेंगे? रशियन करते हैं रशियन का है। इंग्लैंड में रहते हैं Quem vive na Inglaterra é ब्रिटिश britânico. सब अलग है। क्योंकि आत्मा कोई ब्रिटिश भी नहीं है और कोई है आत्मा किस तरफ है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के आगे Então, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोले आपके पास इतने सब ब्रह्मचर्य जवान लोग का है
Então a pessoa foi até Bhaktisiddhanta Prabhupada इसके हमें दे दीजिए, e falou assim, हम जो ó, है você tem स्वाधीनता दे दीजिए। muitos jovens com você, entregue eles para mim que eu vou क्या स्वाधीनता क्या है? libertar बोले ये जो ब्रिटिश a युद्ध Índia. करेगा, ये तो उनके चिंतन करके फिर कहाँ जन्म लेगा? इंग्लैंड में जन्म लेगा। और इंग्लैंड वाले कहाँ जन्म लेंगे? Então você vai, tudo bem, você vai liberar eles, o que vai acontecer? बात ऐसे ही है कि Por lutar com os ingleses, eles vão nascer na próxima vida como ingleses, e aqueles que são ingleses vão nascer como indianos. युद्ध करते हैं, एक देश दूसरे साथ के युद्ध करते हैं। Então quando você उसके está चिंतन करते करते वो em guerra com outra pessoa, então você fica pensando naquele outro país. Você está em guerra com esse país, então você fica pensando em outro país, então você vai nascer naquele país que você está lutando contra. जिसको चिंतन करते करते तुम जन्म लोगे, एक शरीर छोड़ोगे, उसी जन्म होगा। हैं? और तुम जब इंग्लैंड में जन्म कर लोगे तब क्या करोगे? इंग्लैंड की तरफ से हैं? मैं इंडियन हूँ, हैं? वही ब्रिटिश क्या हो गया? इंडियन हो गया, इंडियन हो गया। Então, और वो então a Índia, por exemplo, não, a guerra entre a Índia e a Inglaterra, यही तो चल रहे। então os soldados, não, os soldados indianos vão pensar na Inglaterra e os soldados ingleses pensam na Índia. Então qual que é o fruto disso? As pessoas, em geral, não conseguem compreender. They're fighting for your country, but you are actually going to take birth in the next anything. इससे ही मैं अभिष्ट कृष्ण में अभिष्ट हो जाए, इसलिए कहते Então हैं deve se absorver em Krishna. मुझे अभिष्ट जो शरीर चलेगा वो मेरे नाम जाता है कि नहीं? मेरे कुछ अभिष्ट भगवान Então Bhagavan ele fala, você deve se absorver em mim. शरीर तो एक दिन छोड़ना पड़ेगा। शरीर इंडियन है कि ब्रिटिश है? Então esse corpo é indiano ou inglês, você vai ter que deixar ele de qualquer forma. आत्मा क्या है? आत्मा आत्मा ब्रिटिश भी नहीं है और Mas a alma, ela não é आत्मा क्या है? nem भगवान indiana e के nem स्वरूप है कृष्ण है नित्यधाम। Who are you? nem inglesa. Na verdade, Silent of a alma ela é uma serva eterna de Krishna. ये कर्मी लोग समझ नहीं पाएंगे, Então os karmas eles não conseguem compreender. कर्मी लोग नहीं है। इसलिए भक्तिवेदांत प्रभुपाद बोले Então por isso o Bhaktisiddhanta Prabhupada fala, você também deve fazer bhajan sadhana. नेताजी स्पष्ट नहीं बोले तुम ही हमारे पास आओ भजन करो। Então esse Netaji, essa pessoa, né, que estava बोले नहीं हमें ही करना। fazendo uma revolução contra os britânicos, अच्छा बताओ, o Bhaktisiddhanta Prabhupada falou para ele, você também deve fazer bhajan. आज भारत शासन हो गया, कौन ज्यादा शोषण कौन कर रहे हैं? सारे नेता लोग शोषण कर रहे हैं। अरे जितने भी बड़े बड़े नेता लोग क्या करते हैं? पॉलिटिशियन क्या करते हैं? O que os políticos eles fazem? शोषण समझते हो? करप्शन ज्यादा से ज्यादा। Eles, né, todos são corruptos. शासन स्वाधीन क्या है? Então qual foi o fruto de tudo isso? आप बताओ। हैं? हैं? Speak something and do something. और क्या? वो बोलता है एक थिंग और करता है दूसरी। नेता लोग क्या करते हैं? गांव में जाते हैं, बोलते हैं तुम्हारे फसल को जो है मैं बढ़ा देता हूँ। हैं? आज गांव के लोग गेहूं धान आदि उत्पादन करते हैं, उसमें पैसा अधिक चाहिए। कहते हैं ठीक है, मैं जीत जाऊं, मंत्री बन जाऊं और चावल के रेट बढ़ा दूं, तुम भी बेचो, पैसा ऐसा नहीं है। और शहर में जाकर के क्या बोलते हैं? Então os políticos vão sempre fazendo promessas falsas. Ah, se eu for eleito, então eu vou. उधार बढ़ा देंगे और इधर कम कर देंगे। कैसे कम करेंगे? Então, eu vou construir
grandes fábricas, eu vou fazer. चावल कहाँ उत्पादन Mas होता quando ele vai nos vilarejos, है? ele fala assim, eu vou aumentar o preço do arroz, vai ser muito bom. गाँव में खेती है ना, Porque no vilarejo que o arroz está sendo produzido. किसान जो है Então ele fala, eu vou aumentar o preço खरीदे कौन करेगा, सब लोग तो खरीदता है। do arroz. Mas as pessoas na cidade que vão comprar. E aí para as pessoas da cidade ele fala que ele vai abaixar o preço do arroz. Então eles ficam fazendo isso, né? कुछ नहीं, ये तो केवल लोगों की एक मूर्ख बनाने के लिए करते हैं। नेता लोग क्या है ऐसे? है? ये तो क्यों कुछ मतलब अपने वोट अपने क्या बताएं? Esse não é o assunto principal. So maybe you get this question a lot, but our Swarupa, every Jiva Swarupa is to be Krishna Dasi. So what happens to the people who naturally they are inclined, for example, some people worship Narayan, only Narayan. Krishna is Narayan, no? So even like people, Positive aspect, Krishna, he is Narayan, he is Mool Narayan, origin Narayan. Então Krishna ele é Narayana ou não? Ele é But he manifests many forms. Narayana original. Então Deus ele é apenas um, mas ele manifesta diferentes formas. Those who worship Narayan, actually they are worshiping Krishna. Krishna Aqueles is que adoram Narayana, eles estão adorando Krishna. Então o próprio Krishna ele se manifestou na forma de Krishna. Person is one or not. You yeah. understand? Então tá ouvindo? When you are ill to go court, Quando você vai understand? Everybody call you. até a mesma pessoa, ela é um advogado e é um médico. Então quando você vai no When you are going to clinic, hospital, everybody call you. corte. Então quando ele vai para a corte, as pessoas vão te chamar de advogado. Mas quando essa mesma pessoa muda de roupa, né? Ela também é um médico, vai para o hospital, então todos vão chamar ele de médico. Então o mesmo Krishna se manifestou vai contra a forma de Narayana com 4 braços. Then everybody is Narayan. Então todos vão chamar ele de Narayana. E o mesmo Krishna ele se manifesta em Golok Vrindavana, Duibud, 2 braços. E todos chamam ele de Krishna, Duibud de Muralidhara. God is one. Então Deus ele é apenas um. God is not many. There are no many gods. Não existem muitos deuses. Deus é apenas um. Just according to Mas apenas de the acordo mood of the com o humor devotee in do devoto, those who worship to Narayan, actually they se worship manifesta. also. Então aqueles que adoram Narayana, na verdade estão adorando Krishna, a mesma pessoa. You give this example, simple example. Então dá esse exemplo simples. Person is same. Então a pessoa é a According mesma. to dress changing and mood changing, you are saying different. Mas de acordo com a personalidade, o humor, então ela dá diferentes. And he asked to Krishna. Então por isso Brahmaji ele perguntou para Krishna. And because Brahmaji he told Krishna, Porque come hard way and comes. When Brahmaji realized, oh, Krishna is Bhagavan. Porque Then Brahmaji Brahmaji started ele to roubou os vaqueiros e os Then Krishna very bezerros de Krishna told. Krishna. And E quando ele percebeu que ele percebeu o erro que ele cometeu e que Krishna é Bhagavan, why you worship him? então Krishna falou, por que você está Your me father adorando? is Narayan. O seu pai é Narayana. Then Brahmaji told. Então Then Brahmaji ele disse actually assim, you are origin na Narayan, good verdade você Narayan. é o Narayana original. So there are no difference. Então não há diferença Narayan, there are no entre difference Narayana between Narayan e and você. this is the Siddhanta. Eko meva parama tattam sadhika achinta sakta. Lord is one. Então Deus é apenas But um, he manifests. mas ele manifesta diferentes formas, muitas formas. If you worship to Narayan means you worship to Então se você adora Narayana, significa que você está adorando Krishna. This is the simple. Então isso é muito simples. And Lord is one. Então Deus é apenas um. But according to the mood of the Mas de devotee, acordo com o humor do devoto, ele se manifesta de diferentes formas. and this mood it's cultivated life after life.
when your mood will come, bhava will come, that you will attain to able to do. Então, quando esse humor chegar, então você vai alcançar a morada do Senhor. Sometimes Narayan, sometimes Krishna. Quando você não tiver esse humor fixo, está Bhava, então você às vezes vai adorar diferentes encarnações, Varaha, Nishinha, Narayana. Mas quando o Sthai Bhava se manifestar no seu coração, então você não pode mudar. Assim como o Murari Gupta, o Mahaprabhu falou: ó Murari, você está adorando o Ramachandra, mas você deve adorar Krishna, porque ele é supremo. Mas Istadeva de Murari é Ramachandra. Então ele tem esse humor fixo em relação a Ramachandra. Então ele não conseguiu mudar. Porque quando o Sthai Bhava ele se manifestar no seu coração, então você não pode mudar. Mas antes de se manifestar, então às vezes você vai adorar Nishinha, às vezes você vai adorar Varaha, Matsya, Kurma, diferentes encarnações. Venkata Bhatta, Prabodhananda Saraswati, assim como Trimala Bhatta, Venkata Bhatta e Prabodhananda Saraswati, eles eram da Shri Sampradaya, eles adoravam Lakshminarayana. Mas Mahaprabhu falou: vocês devem adorar Radha e Krishna. Então eles começaram a adorar Radha e Krishna. Então isso significa que se o seu Sthai-bhava não está estabelecido, então você pode mudar. Mas se o seu Sthai-bhava está... Então o Sthai-bhava... Então você tem tudo isso, mas se não está manifesto, então quando está manifesto, então você não consegue mudar. Então esse é o ponto. Perguntou quando o Sthai-bhava vai se manifestar. O Gurudev falou: agora não tem nem Shraddha, não tem nem fé que falar de Sthai-bhava. Então primeiro Shraddha, Sadhusanga, Bhajana Kriya, Nata Nivriti, Nishta, Ruchi, Ashakti, Bhava. Quando Bhava se manifestar, então Sthai-bhava vai se manifestar. Então, tudo precisa de tempo, não é do dia para a noite. Então, primeiro você tem que abandonar essa concepção corpórea. Mas abandonar essa concepção corpórea é muito difícil. Você sente dor ou não? Por quê? Às vezes você fica brava. Por quê? Então a alma não tem raiva. Então tudo isso pouco a pouco vai embora. Então cante os santos nomes. Como pode acelerar o processo? Então quando a misericórdia de Guru se manifestar, então você vai entender. Então quantas pessoas vão aqui e ali? Alguns fazem adoração a Kali, a Durga, diferentes semideus, depois adoram Krishna. Isso é rápido, né? Então sente-se no barco e cante o santos nomes. Então Harinama é como um barco. O Guru, ele é um barqueiro.
आप भी चिंता करें, Então o que você está se हरिनाम preocupando? के आश्रय करो, माने हरिनाम करो. Tome abrigo em Harinama, cante os santos nomes, faça o sadhana bhajan. Before you said about we should do Atma Dhyan. Can you explain about आत्मा ध्यान. how we do Atma Dhyan? You said a few days ago, you said we should do Atma Dhyan like this. आत्मा ध्यान, first आत्मा ध्यान is what? Então primeiro, Naham Vipro Atma Dhyana, meditação is the na first. sua alma. Então o primeiro estágio é Naham Vipro Nachandana First you realize these things. I Então, am primeiro, not this body. realize que você não é esse corpo. Our tradition was the process to realize I'm not this body because it's a very direct, practical thing to realize that. Realization. Então a realização, Come chanting. ela vem por cantar os santos nomes. Just from doing her name, because in the past you said, oh, you sit in a room for 24 hours not doing anything and you will sing this. In Delhi, some years ago, you said. What do you say? You said just sit in a room and don't just close the door, don't do anything. To meditate on this, your atma, and you will see. You said some years ago you said this. But then I wondered You want what exactly is your process? you have to process first. Então o primeiro processo First you have to give up your bodily conception. primeiro você precisa se livrar da concepção material. It comes through realization. If you not give up your bodily Se conception, você não abandonar a concepção corpórea, Dehatma Bhiman, To give up. huh? How to give up? How to give up the death? How? Remembering chanting holy name. Without chanting holy sem name, cantar os santos nomes, cannot você não give pode up your abandonar a concepção corpórea. Harinam. How many rounds are you chanting? Depend on this. Depende de quantas voltas você está cantando. Como você vai se tornar um grande erudito? Study. Estudando. Go to school, college. Da escola, faculdade. Become Um dia você se torna um grande erudito. स्कूल में नहीं गए Você nem foi para a escola. scholar. Como que você vai se tornar um erudito? In the same Então, way, da mesma forma. first you chant holy name and pray to Lord infinitely. How many rounds are you chanting? You ask yourself. And Harinam is very powerful. Yes? Harinam, even if you not chanting, even listen many katha. Only the acquire, Então, apenas para- acquire the knowledge, Gyan Samdra. But this Gyan is not enough. Mas o conhecimento, o Jnana não é o suficiente. This Gyan, knowledge is not enough. Então, esse Jnana não é o suficiente. Por Jnana, o que vai acontecer? Então, apenas distingue o que é bom e o que é ruim. Isso é Jnana. Mas você precisa realizar. Vinu satsanga vivekana vai राम कृपा बिनु सत्संग में क्या होता है ज्ञान होता है Então, और फिर em satsanga você obtém Jnana. तब E depois, por obter a misericórdia de Guru e Bhagavan, então você terá a realização. ब्रह्मा जी के कहा Então, Narayana falou para Brahma. कि मैं तुझे ज्ञान विज्ञानम Então, Jnana पहले क्या Vijnana. होता है ज्ञान होता है Então, primeiro, em Jnana, você tem conhecimento. You understand? When you listen to Harikatha, this Quando você is the knowledge. escuta Harikata, And então, when you practice então esse é o yourself, conhecimento. then Então, depois você realization will pratica você mesmo, então a realização virá. You understand? Você entendeu? First you listen, H2O, then get water. This is called Então, knowledge. H2O é água. Então, esse é o conhecimento. Theoretical. Então, teoria. And Vigyan, E you go to Vijnana, the laboratory, então você vai até o then laboratório. you mix hydrogen, oxygen. Mix how to be processed. Then you can see. Então, você pode ver o hidrogênio e o oxigênio. E você vai ver a água. This is the process. Harinam, if you chant the Hari name, then realization. Without chanting Hari name, any method realization will not come. समझ में आया क्या बोलो हरिनाम Faith in Guru words.
कथा श्रवण और कथा श्रवण श्रवण करने पर जितने श्रवण करोगे Então, por ouvir, quanto mais vocês तब तुम्हें उसके प्रति उतना ही तुम्हारा लोभ जगेगा Então, loba, a avidez ela vai se manifestar. शुद्ध श्रवण होना चाहिए ना परफेक्ट Então, você precisa ouvir perfeitamente. शुद्ध श्रवण होना चाहिए Então, Shuddha Shravana. तो फिर उसकी रियलाइजेशन जो हरिनाम करते हैं रियलाइजेशन क्या कथा सुना Então, pouco a pouco você terá a realização. ये शरीर नहीं हूँ Então, primeiro você vai ouvir: eu não sou esse corpo. I am not a Brahmana. Eu não sou Brahmana. Eu não sou Kshatriya, Vaishya, Shudra. Eu não sou homem, mulher. Eu não sou Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha, Sannyasi. Who am I? Quem sou eu? Eu sou o servo. I am the maid servant of Krishna. Sou a serva de Krishna, Who is the beloved of the que é o amado das Gopis. ये श्रवण किया और श्रवण Então करके você हरिनाम को escuta isso. Então você canta os santos nomes meditando nisso. Quando você cantar os santos nomes meditando nisso, então você terá a realização. ये है ऐसे कहा जाता है आत्मध्यान पहले isso é आत्मध्यान क्या है Atmadhyana. ना हम विप्रो ना चंद्र ना वैश्य ना शूद्र ना गृहस्थ वर्णी किंतु पद्धत प्रमाण पूर्ण मुताब दे गोपी भट्टुर पद कमलो दास फिर इस स्टेज के जब पार करके जाओ दूसरी Então, depois de chegar nesse estágio, então você pode meditar na alma. आज समझ में फर्स्ट आत्मध्यान क्या है Então, primeiro Atmadhyana é eu não sou esse corpo. Eu não sou homem, não sou mulher, eu não sou. मैं कृष्ण के दास Eu sou o servo de Krishna. गोपी भट्टुर पद कमलो दास I am the servant of Eu sou o servo de Krishna, que é o amado das Gopis. वृत्त वृत्तस्य वृत्त तद्वृत्तस्य स्मर लोकनाथ इसके स्टेज के बाद दूसरी स्टेज में आ जाना E depois de alcançar esse estágio, então você vai para o próximo estágio. फर्स्ट स्टेज क्या होता है Então, o primeiro estágio é हमने दिस eu बॉडी não sou esse corpo. ना हम विप्र न चरण इसको Então, esse shloka na दूसरी स्टेज में हम क्या करना पड़ेगा E o segundo estágio vai ser o quê? दूसरी आत्मध्यान आ रही है फर्स्ट आत्मध्यान हो गया Então, primeiro, Atmadhyana, meditação na própria alma. A outra, I'm the maid servant of Srimati Radhika. então, o próximo é eu sou o servo de Srimati Radhika. सर्वे अनुभव होगा आसन मध्य मनोरमा नाना अलंकारित सुसज्जिता आत्मध्यान पहले आत्मध्यान नहीं किया तो दूसरी आत्मध्यान के समझ में नहीं आएगा Então, você não alcançou nem o primeiro estágio, então como que você vai entender o segundo estágio? पहले आत्मध्यान ना हम Então, विप्रो न primeiro, Atmadhyana é Naham Vipro. Precisa lembrar desse इसके पार shloka. करके फिर दूसरी आत्मध्यान होगा Então, depois disso, você pode ir para o próximo estágio. मनोरमा नाना अलंकार सुसज्जिता उस गोपी समाज में मेरा इस स्वरूप है पहली नहीं किया तो पहले दूसरी कैसे है Então, se você não alcançou nem o primeiro estágio, como que você vai ir pro segundo? Você entendeu? Entendeu ou não? Não tá maluco? सेवा में रियलाइजेशन हो गया नाम A realização, ela vem por cantar os santos nomes. सेवा करने पर सुकृति पुष्ट हो जाए Por fazer seva, por servir, सेवा करने पर क्या होता है o sukriti ele vai aumentar, aumentar o seu sukriti. इसलिए कहा So people who already got Sukriti mature, so उनको सेवा तो नहीं करनी चाहिए। अरे सेवा ये
निरंतर नित्य होता है सुकृति एक दिन कर दिया एक दिन सेवा करके हो जाएगा Então o Seva não é apenas um dia. Sukriti é eterno. Guru Seva, Vaishnava Seva. Porque ela perguntou se quem já tem Sukriti não precisa mais servir. Eu estou falando que não, isso é eterno. Então um dia você come, outro dia você não vai comer. Não, isso tudo é नित्यम भागवत सेवा contínuo, isso é diário. आप सुनता है कि नहीं Nityam सुनो Bhagavatam क्या बोला? Sevaya. नित्यम भागवत सेवा Nityam. एक दिन भागवत माने क्या ग्रंथ भागवत और Então existe Granta Bhagavata e Bhakta Bhagavata. नित्यम नित्य माने Então está dito Nityam. Nityam significa todos os dias. और रोज कंटिन्यू Então continuamente. क्या रोज हैं मैं पत्नी 10 रुपए चढ़ाऊं Ou a esposa dá 10 rupees, aí você fica. कभी चढ़े कभी नहीं चढ़ा और चढ़ा हैं जहाँ पर जाके हैं हम नहीं कर 10 रुपए चढ़ा 5 रुपए दूर हर रोज चढ़ा नहीं लोग पत्नी चढ़ा दिया मैं चढ़ा चढ़ा एक रुपये चढ़ा Tem que doar pelo menos uma rupia. समर्थ है Tô falando pra doar 10 rupees. समर्थ है उसमें गृहस्थ के लिए यही विधान हुआ है Então आज त्यागी चढ़ाए ना essa regra para os grihastas. गृहस्थ के लिए Se um renunciado ele dá ou não, a gente faz uma doação ou não, isso não tem um problema. Mas o grihasta ele deve fazer uma doação. Você vai no templo, você tem que dar pelo menos uma rupia. समर्थ है De acordo com a sua capacidade, você tem que doar. एक रुपये Pelo menos uma rupia. बात ऐसे ही है कि Se é verdade ou não. उसमें बोले कल्याण है आज नहीं है तो दूसरे से लेके जाओ। दाल निकल गई। भगवान की सभा बड़ा दुख है सब वैष्णव ठीक है बात ऐसे ही है Verdade ou não. तो सेवा करती है हमारी सुकृति और जाति नेचुरल करती है तो પછી वो उसका रिजल्ट जितने सुकृति बढ़ेगी उतने नाम में रुचि होगी Então, quanto maior for नाम में रुचि हमें क्या o seu sukriti, então o gosto por cantar os santos nomes vai se manifestar. मूल के हमें नाम में रुचि Então, o principal é o namaruti, o gosto por cantar os santos nomes. जो कथा आदि सुना अभी तो 9:30 बजे आ Ah, आज उधर जाना है ना हैं हैं क्या What's the plan of Maharaj ji? it's finished already. सुबुद्धि राय He told you. महाप्रभु सुबुद्धि राय के क्या बोले Então, ये तुम क्या बोले Subudhi Rai. Então, Mahaprabhu falou para Subudhi Rai. आदि के सभी महात्मा रहते Então, você vai até Adikesha वैष्णव सेवा e sirva os Vaishnavas. और परिणाम करना वैष्णव सेवा करना महाप्रभु आदेश है इसलिए सुबुद्धि क्योंकि उस समय वृंदावन में कोई Porque नहीं naquela आता época वृंदावन ninguém ia até में Vrindavan. क्या है Uma floresta, घना जंगल घना जंगल था uma floresta muito densa. वो डैगे जैसे भरा हुआ और कुछ आदिवासी लोग रहते थे जंगल में जैसे रहते Aborígenes viviam lá. थोड़ा बहुत गोचारण आदि करते रहते हैं अथवा क्या बोले जंगल के जो फल मूल आदि संग्रह करता खाना बदोश है खाना बदोश जैसे हो खाने के लिए इधर उधर थोड़ा सा हो गया जैसे अभी अभी बहुत जंगल में लोग आदिवासी लोग रहते हैं Então, assim como as pessoas, os aborígenes vivem na floresta apenas para तो comer. लोग कहाँ पर रहते हैं मथुरा में जो हैं? तो महाप्रभु ने कहा Então, Mahaprabhu falou. और विशेष करके लोग कौन आते थे E principalmente इसलिए quem ia महापुरुष ने até कहा lá. जे Então, Mahaprabhu disse. तुमने बंगाली जो भक्त जाएंगे उनके Então, लिए quando os devotos eles virem, então você tem que dar सरसों का तेल arroz e óleo de mostarda. क्यों नहीं लिखा Não é eu que estou falando. Bactéria no cara que está dizendo.
अरे मस्त से लगे इधर होता है उत्तर प्रदेश के जो है इधर के क्लाइमेट होता है उल्टा सूखा खुश्क खुश्क Então aqui na região de Vrindavan, então é muito seco, então tem que passar óleo. Então a sua pele fica macia. But also, what's the doing is used for Bengali cooking. अरे उस समय कोई कुकिंग थोड़ी करता just now you know आज तेल शरीर में तेल लगाते Então tem que passar óleo no corpo. आज गुरुदेव लगा देते ना Então o Gurudeva passava óleo, não é mesmo? Você viu? तेल लगा देते मैं नहीं लगाता हूँ Eu não passo. मुझे अच्छा नहीं लगता Eu não gosto de passar óleo. बहुत कभी लगा देता हूँ very rare Raramente eu faço. once a year maybe 1 or 2 times Talvez uma vez no ano eu passo óleo. मेरा पसंद नहीं Eu não तेल gosto. लगा तो कपड़ा गंदा हो जाता है Então a roupa, né, fica com cheiro ruim depois de passar óleo. स्नान करना इसलिए स्नान के पहले तेल लगाते हैं Então antes de tomar banho tem que passar óleo. Né? गुरुदेव स्नान के पहले तेल लगाते हैं Então o Gurudeva antes de tomar banho ele passava óleo. मैं तेल पे नहीं लगाता Mas eu não gosto de passar óleo. Now, Prashant, पहले पहले लगाता था जब तक Antes eu passava. तब लगाता था Então quando era brahmachari eu passava. Depois de tomar sannyasa eu parei de passar. कभी कभी जब वो ये हो जाता है बोले ड्राई स्किन हो जाती है Então quando a pele está muito seca, então eu passo. आज यूपी के जो क्लाइमेट जो है बहुत ड्राई होता है Então o clima da região de Delhi é muito seco. Kutch भी बहुत dry है गुजराती everywhere is dry. Also, Bhakti Roga तेल लगाओ नहीं तो अपने शरीर तो एक दिन चल जाएगा Dia vai deixar esse corpo, não vai. कितने प्रोजेक्ट एक दिन तुम्हारे क्या हो जाएगा मैंने उदाहरण दिया ना इंस्टाग्राम में अच्छा दिखाते हैं मैंने कहा देखा ना बोला था क्या Então eu vi no Instagram. बोले बाल के तो सफेद हो गया बाल के ऊपर क्या लगा Tem um vídeo no YouTube, fizeram um shorts no Instagram. देखा ना किसने दिया था मूंग दाल के बाद वो अंकुर जी Que eu dou exemplo, né, que o cabelo branco, né, ficam pintando. Então quando o cabelo branco começa a crescer, aí fica. दाल को पानी में डुबाने के बाद वो अंकुर होता है वो अंकुर के उदाहरण दे वो भी Então parece quando o mundal ele começa a germinar, né, começa a sair um negocinho branquinho. Tá bom, vamos tomar pra achado que a gente tem que ir pro Yaga. the yagna over there. So, Go. अच्छा ये लोग जाएंगे चलो Gaura Premanande.